Glória a Jesus. E Amém. agora, Senhor, quando nós vamos receber a reflexão da Tua santa, bendita e eterna palavra que nos conduz até a Tua presença, nós pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria e o discernimento necessários para isso. Tanto para este instrumento imperfeito, que, ó Deus, deseja apenas ser útil em Tuas mãos, quanto para os meus irmãos que estão assentados para receber essa palavra, ansiosos por receber, Deus, a Tua direção, Teu conselho e a Tua orientação para a vida. Eu peço que nesta manhã o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria e discernimento a ambos, para que possamos recebê-la e sermos por ela edificados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Este mês, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens. Hoje, então, estamos iniciando uma série de mensagens deste mês de abril. Semana passada, embora já, aliás, março, meu senso de urgência, eu estou acelerado, pensando em abril. Mas semana passada, nós não tivemos a série, mas hoje nós iniciamos essa série. A série é Eu Nele, Ele em Mim. Vamos repetir, diga, eu nele, ele em mim. Esse ano o nosso tema anual é permanecer. Estamos usando o texto de João capítulo 15, especialmente o verso 5, em que Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Permanência. E este é um dos primeiros temas que nós estamos tratando diretamente, não que os outros não tivessem a ver, mas nós estamos diretamente ferindo essa ideia da permanência. Eu nele, ele em mim. A nossa série de mensagens vão ser conduzidas da seguinte maneira. Hoje e domingo que vem, nós falaremos sobre eu nele, comunhão. Eu nele, comunhão. Temas das mensagens hoje, comunhão diária com Deus. Tema da mensagem da semana que vem, o enchimento diário do Espírito. Comunhão diária com Deus hoje. E semana que vem, domingo que vem, o enchimento diário do Espírito. As duas últimas mensagens estarão baseadas no Ele em mim, união. Veja. Eu nele, comunhão. Ele em mim, união. Na primeira mensagem do Ele em mim, nós falaremos sobre a união indissolúvel com Cristo. A união indissolúvel com Cristo. Temos uma união. Cristo veio habitar em nós. E Ele veio habitar numa aliança que não pode ser desfeita. Porque foi Ele quem selou essa aliança, através do seu Santo Espírito que habita em nós. Então é uma união indissolúvel, uma obra que Deus veio fazer em mim e em você, que não pode ser quebrada. E por fim, a última mensagem, baseada ainda em Ele em mim, falando sobre a união com Cristo, os benefícios da união com Cristo. 4 mensagens: comunhão diária com Deus, hoje, o enchimento diário do Espírito, próxima semana. Terceira semana, a união indissolúvel com Cristo. E na quarta e última semana, os benefícios da união com Cristo. Deus nos criou para um relacionamento com Ele, que produzisse comunhão. Essa é uma palavra de John Owen, num artigo escrito chamado União e Comunhão. Meu relacionamento de permanência em Cristo e o seu relacionamento de habitar em mim mostram os dois lados da experiência cristã. O meu relacionamento de permanência em Cristo e o relacionamento de Cristo habitando em mim mostram os dois lados da experiência cristã. Comunhão, eu nele. União, Ele em mim. A união com Cristo é tão forte que nada pode destruí-la.
Cristo vem e habita em nós, e isso não pode ser desfeito. Mas a comunhão com Cristo é tão frágil que o mínimo pecado pode afetá-la. Deixa eu tentar explicar isso melhor. A união nos fala de nossa filiação com Deus. João capítulo 1, verso 12, a palavra do Senhor nos diz que todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, ou deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todo aquele que recebe a Cristo, o Espírito passa a habitar nele, e ele é habitado pela presença do Cristo vivo. A união faz com que nós entremos numa relação de filiação, somos filhos, ninguém nasce filho. Tire essa ideia da sua cabeça de uma vez por todas. Nós nos tornamos filhos de Deus através desse relacionamento com Cristo, através da recepção de Cristo em nós. E entramos então nesse ambiente de família. Ele é o nosso pai, nós somos seus filhos. A comunhão fala de desfrutarmos da presença do Pai. Preste atenção, por favor, preste atenção. Uma coisa é o Guilherme e o Giovanni serem meus filhos. Isso é um fato inquestionável. Eles serão meus filhos e carregarão esse, na minha perspectiva, privilégio até o resto da vida deles. Por quê? Porque eu os gerei. Não há como mudar isso. Isso é um fato. Mesmo quando eu não entendo a graça, e nós temos muita dificuldade com a graça de Deus, não entendemos a graça e voltamos, muitas vezes depois de quebrarmos a nossa comunhão, chego lá, depois de quebrarmos a nossa comunhão com Deus, voltamos com aquele sentimento pesado no coração, já com uma palavra estabelecida, decorada. Nós viemos já pelo caminho de volta dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como um dos teus escravos, dos teus empregados, dos teus servos, isso me basta, ter alimento na mesa para comer, porque eu estava fora da casa, na minha perspectiva, altamente equivocada, longe da filiação, e por causa disso, eu comi da comida dos porcos, ou pelo menos queria comer da comida, mas ninguém me dava nada. Mas agora, voltando para a tua presença, me trata como um dos teus escravos, e isso me basta. De longe, o pai o avista, corre até ele, o abraça e o beija, e ele começa o discurso: Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe o discurso, chama um dos servos, dos escravos, diz: corre em casa, busca roupa nova, busca um anel para colocar no dedo, sandália para pôr nos pés, fala para o pessoal lá já ir matando um cabrito, um bezerro, preparar uma festa e um churrasco, porque hoje tem festa lá em casa, porque o meu filho estava morto, reviveu, o meu filho estava perdido, foi achado. Antes do filho voltar com aquela profunda angústia e peso de achar que Deus o vai receber, ou que o pai vai recebê-lo apenas como um servo, o pai interrompe: porque este é o meu filho, que estava perdido e foi achado. Esse é o meu filho, que quebrou a comunhão comigo, mas é meu filho. Outra coisa é o filho esticar o bracinho, independente de quem está diante dele, independente se aquilo está causando para alguns um certo constrangimento. Quem deixou essa criança subir lá? Por que essa criança está gritando no meio do culto? Vai, cara, seu religioso.
Tem muita religiosidade no nosso meio. Gente, quebra isso. Deixa para lá. Por quê? Por quê? E ela está lá dizendo assim: pai, eu quero o seu coio. Pai, o coio. E o pai, querendo se desvencilhar do problema, anda, mas o filho vem atrás e diz: pai, eu quero o seu colo, eu quero o seu colo, eu quero o seu colo, eu quero o seu colo. É melhor me dar colo, porque senão o vexame vai ser maior. E aí, o pai pega o filho nos braços e o aperta, e o abraça. Uma coisa é eu ter a união com Cristo e saber que eu sou filho de Deus. Outra coisa é eu desfrutar da presença do meu Pai. Tem muita gente que não desfruta da presença do Pai, que nunca aprendeu a desfrutar da presença do Pai, que aprendeu a viver religiosamente. Gente, é o seguinte: qualquer dia desses, eu estou para falar um negócio, mas eu estou me contendo aqui. Não vou falar. Mas qualquer dia desse, Deus vai pegar a gente e vai quebrar esse espírito de religiosidade que existe no nosso meio e nos fazer experimentar mais, desfrutar, ter esse desfrute da presença do Pai. Simplesmente esticar o bracinho e dizer: pai, eu quero seu colo, me dá seu colo. Me dá seu colo logo, pai. Me dá seu colo. Me dá o colo, pai. Pai, eu quero colo. Pai, colo, agora, por favor, pai, colo. Até que o pai pega e nos abraça, porque afinal de contas, eu sou filho, mas eu preciso desfrutar da presença do Pai. Irmãos, tem gente que diz assim: aquele lá é homem e é mulher de Deus, é especial para Deus. Tem ninguém especial para Deus, não. Ou melhor, vamos mudar isso. Todos são especiais para Deus. A diferença é o seguinte, por favor, não fique aplicando o que eu estou falando para a relação entre você e seu filho, porque senão isso vai gerar angústia no seu coração. Eu estou falando da relação entre o Pai e cada um de nós. Fique nisso aqui. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que o preferem. É bem diferente. Fulano é predileto de Deus, porque Deus fala com ele. Não, Deus não tem filhos prediletos, não. Mas tem filhos que preferem o pai. E aí, tem gente que diz assim: mas Deus age de uma maneira especial com aquela pessoa lá. Não é isso, não. É que ela prefere mais a presença do Pai e desfruta mais da comunhão do Pai. Para ela, a união não é suficiente, ela quer comunhão. Diga assim: Deus. Pode dizer, meu irmão. Vamos de novo. Não, gente, espera eu falar. Vamos lá, diga: Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que o preferem. Comunhão. Mas Deus não fala comigo. Você parou para ouvir a voz? União não se perde, mas comunhão sim. União nos fala da nossa vitória eterna. Comunhão fala da nossa vitória diária. União é uma dádiva mantida por Deus. Comunhão é uma resposta humana a essa graça. União é a manifestação da soberania de Deus nos salvando. Comunhão é a resposta do homem a esse abraço gracioso de Deus. Daí a necessidade de nós sermos lembrados pela palavra de que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia a dia, é o que diz Lucas. Gosto muito da maneira como Lucas esboça isso em Lucas 9, 23.
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Comunhão diária com Deus é a nossa reflexão dessa manhã. Vamos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Vou começar em Marcos. Eu geralmente não faço isso, os irmãos sabem, de usar vários textos, mas hoje eu gostaria de caminhar um pouco com os irmãos aí. Vamos lá. Marcos capítulo 1, verso 32. Queria falar sobre 3 aspectos que nos ajudam a aprofundar a nossa comunhão diária com Deus. Marcos capítulo 1, verso 32, a Bíblia diz: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E aí Jesus começa a ter trabalho. Porque é o seguinte, irmãos, a gente não precisa esperar que uma pessoa que está com dor seja solidária. Fique comigo aqui. Quando a gente sente dor, nós somos egoístas. O centro do universo é exatamente no lugar que está doendo. Quando dói, a gente quer atenção para nós. E aí tem um monte de gente doente, enferma na alma, enferma no corpo, são trazidas até Jesus, elas não conseguem lidar com a sua dor. Todo mundo consegue sofrer uma dor, desde que não seja sua. Porque quando a dor é nossa, a gente não se aguenta. Quando a dor é nossa, pode ter um coxo rastejando do nosso lado. Se é para chegar primeiro no tanque para ser liberto dessa dor, ele que se dane, que se lasque. Eu que seja curado. Então, tem um monte de gente doente aqui. Um monte de gente enferma, endemoniada. O diabo está fazendo coisas terríveis na vida dessas pessoas. O evangelista usa de uma hipérbole, dizendo que toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro, porque Jesus estava na casa de Simão Pedro, acabara de curar a sogra dele. E ele curou muitos doentes de toda sorte, verso 34. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. É o segredo messiânico de Jesus. Jesus só vai deixar isso ser revelado na cruz. Esse é o Filho de Deus, lá na cruz, para frustrar as expectativas erradas sobre ele. Verso 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Verso 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Todo mundo quer o Senhor lá de volta, porque já receberam muito dos seus benefícios. Veja que coisa extraordinária estava acontecendo naquela cidade. Pessoas sendo curadas, Cafarnaum. Pessoas sendo libertas. Há um movimento na cidade. Isso está mudando o rosto da cidade, o clima, a ambiência. As pessoas estão percebendo isso. E provavelmente pessoas dormiram à porta da casa de Pedro, porque a noite fora longa. Jesus orou por muitos, e muitos foram curados, muitos foram libertos. E estão ali muitas pessoas, talvez à porta, escorado em algum canto, em alguma árvore, na parede, querendo que Jesus saia logo para serem curadas. É alta madrugada. Jesus teve uma noite intensa. Jesus teve uma noite difícil. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Isso não é um trabalho fácil, por mais que você ache que o nosso trabalho na igreja é um trabalho fácil, que você gostaria. Você não sabe o que é lidar com pessoas enfermas no corpo e na alma. Isso cansa, isso suga. Por quê? Porque essas pessoas estão, na maioria das vezes, achando que o centro do mundo são elas. E elas vão tentando vampirizar o outro. Sabe o que é isso? Suga
suga tudo, suga tudo. Jesus está cansado, e ele percebe que as pessoas dormiram. Não sei, talvez Jesus tenha tirado um cochilo, mas é alta madrugada. Jesus sai da casa de Pedro, abre a porta, sem fazer barulho, e vai pisando entre aquelas muitas pessoas que estão ali, pisando entre elas, até que ele olha para trás, ninguém percebeu que Jesus saiu, ele corre, vai para um lugar solitário para orar. Primeira lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração, sobre a comunhão diária com Deus. Nós precisamos aprender a fazer convergência. Nós precisamos aprender a estabelecer uma prioridade na nossa vida. Comunhão diária com Deus é prioridade, não é tempo. Comunhão diária com Deus é prioridade, não é tempo, meu irmão. Ah, mas eu não tenho tempo. Olhe para a vida de Jesus. Olhe para a vida de Jesus. Jesus trabalhou a noite inteira, mas ele sabia que havia uma prioridade que ele precisava levar em consideração ao longo da sua caminhada nessa terra. E essa prioridade não podia ser trocada por nada. Era prioritário. Prioritário é o que vem primeiro. Prioritário é paixão. Prioritário é fazer convergência. É cortar e afunilar de maneira que fique apenas o fino. Apenas aquilo que a gente entende que é de suma importância. Que nós não podemos transigir com aquilo porque é fundamental para a existência. Jesus está cansado, mas ele acorda alta madrugada. Se retira para um lugar solitário e ali orava. E quando Pedro vem dizer: Senhor Jesus, todos te buscam. Jesus não está preocupado com a popularidade dele ou não. Ele está preocupado com a comunhão secreta com o Pai. Ele precisa dessa comunhão secreta com o Pai. Ele precisa dessa comunhão, essa comunhão que dava alimento para Jesus. E se Jesus, sendo Deus, precisou orar, preste atenção aqui, olhe para mim. Se Jesus precisou orar, então você devia estar aqui amanhã de manhã. Falando sério. Você devia encarar a oração como o trabalho mais prioritário da sua vida. Mas qual que é o nosso problema? O nosso problema é o que determina a nossa vida são as urgências. Você já acorda doido fazendo as coisas. Porque o que determina o que é urgente, não o que é prioritário. Há muitos autores falando sobre isso nesses dias. A diferença entre urgência e prioridade. Nós vivemos dando valor e lugar apenas às urgências, não às prioridades. Urgência é aquilo que é importante agora. Prioridade é aquilo que é importante sempre. A gente vive pelo que é importante agora e não determina o que é importante sempre. Eu não estou dizendo que você não precisa e eu não preciso resolver urgências na nossa vida, mas nós não podemos abdicar das prioridades. Urgências devem ser resolvidas para que a gente volte correndo para as prioridades, porque senão nós perdemos aquilo que é fundamental, fazer a convergência na nossa vida para aquilo que é essencial. O que é essencial para mim e para você? É o relacionamento com o Pai? É a comunhão com o Pai? Ou é o quê? Segunda ideia que eu queria trazer. Primeira, a gente precisa aprender a priorizar. Pensando na vida de Jesus ainda, eu queria me lembrar de alguns ensinos de Jesus aqui e trazer uma segunda ideia. Jesus diz em Mateus capítulo 7. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. O que Jesus está falando? Bom, há um outro texto que eu gosto muito. Lucas capítulo 18, verso 1. Jesus diz assim, antes de contar a parábola do juiz iníquo, de uma viúva que fica à porta do juiz batendo a porta, para que ele resolva a sua causa, Jesus inicia a parábola
dizendo a motivação pela qual ele irá contá-la. E então Jesus diz que aquela parábola é pela seguinte razão: sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O apóstolo Paulo em Colossenses, falando àqueles irmãos, fala de um irmão querido, Epafrodito, que era o pastor daquela comunidade. E ele, falando sobre Epafrodito, diz assim: Epafrodito foi um homem que se esforçou em oração por vocês. Também em Colossenses capítulo 4, verso 2, Paulo fala sobre orar com perseverança. Romanos capítulo 12, verso 12, também lá o apóstolo Paulo diz que nós devemos na oração sermos perseverantes. O que eu quero trazer aqui? Primeira ideia, prioridade. Segunda ideia, disciplina. Por que a gente não tem comunhão mais profunda com o Pai? Porque nós somos a cultura da indisciplina. E todas as vezes que alguém fala sobre disciplina conosco, nós levantamos uma bandeira vermelha e dizemos: não, isso aí é ditadura. Todas as vezes que alguém fala sobre disciplina conosco, nós logo achamos que disciplina é legalismo. Por favor, fique comigo aqui. Achamos que disciplina é legalismo. Mas nós não lemos textos como esse. John Stott diz: pedir é semelhante à figura de uma criança que vai até o pai, até a mãe, e lhe pede alguma coisa. Me dê uma bala. Me dê uma bala, pai. Me dê uma bala, mãe. E aí o pai e a mãe não dão muita atenção não. Vira as costas e vai para os seus afazeres. A criança corre atrás e diz, busca e diz: mãe, quero uma bala agora. Mãe, preciso de açúcar na veia. Mãe, eu preciso de uma bala nesse exato momento. A mãe, atarefada com seus afazeres, não olha para a criança, já não aguentando mais tanta insistência, entra no quarto, fecha a porta, e a criança vai atrás da mãe e bate na porta. Mãe, uma bala agora, por favor. Uma bala. Bala, mãe, por favor, não consigo ficar sem bala. Pedi, pedi, buscai, buscai. Isso são níveis de perseverança, de disciplina, até que a gente chega a bater, a insistir, a insistir. E Jesus diz, na parábola, que conta no capítulo 18 de Lucas, que se não for pelo desejo de atender, será pela insistência. E isso, em Lucas 18, não está dizendo que Deus é semelhante ao juiz iníquo. Está dizendo o seguinte: se o Pai é muito além, muito bondoso, generoso, gracioso, e aquele juiz iníquo nada era disso, e se o Pai, nosso Pai, a quem nós oramos, é tudo isso que nós acabamos de dizer, que o juiz não era, o que é que nós diremos dele? Se o juiz, sendo iníquo, não atentando para a mulher e não querendo ajudá-la, foi capaz de lhe fazer um bem, o que é que nós diremos do nosso Pai Celestial, que é bom, que é todo misericordioso, que é generoso, que é gracioso? Ele vai atender o nosso clamor, mas nós precisamos aprender a ter disciplina, porque a nossa cultura não é disciplinada. O que é a semana de oração, meu irmão? Semana de oração é apenas pedagogia. É apenas para dizer para você: é assim que você tem que viver todos os dias do seu mês. É assim que você tem que viver todos os dias do teu ano. É assim que você tem que viver todos os dias da tua vida. A primeira palavra, o primeiro encontro do dia, a primeira face que você vê naquele dia, é a face do Deus Todo-Poderoso. É com Ele que você vai se relacionar. E o restante que espere e aguarde, porque Ele é prioridade. A gente não gosta de falar sobre disciplina, porque disciplina parece legalismo, né?
Mas a gente esquece, por exemplo, que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre o atleta, o lavrador, o agricultor. E todos estes são símbolos, sabe do quê? De perseverança, de paciência, de alguma maneira colocar na vida limites. Irmãos, nós precisamos, no meio dessa nossa cultura latina, onde as coisas gostam de ser feitas assim, sem muita regra, sem muita direção, vamos ver o que dá. A gente precisa, eu não estou dizendo que a nossa cultura é menos sagrada que qualquer outra, não. Tem os traços da imagem de Deus na nossa cultura, glória a Deus por isso. Mas eu estou dizendo que essa indolência não é de Deus. Eu estou dizendo que essa negligência que nós temos não pertence ao Senhor. Prioridade, disciplina. Última ideia que eu queria trazer para você. Um dia Jesus está orando. E Ele está orando e clamando a Deus da maneira única. Eu penso que ver Jesus orar devia ser um evento, né, gente? Devia ser um evento extraordinário. Para pensar. Se você tivesse a oportunidade de ser Pedro, Tiago e João, ali no Getsêmani, vendo Jesus orar. Não imagina como é que deve ser esse negócio. Um dia os discípulos viram Jesus orar. E Jesus orava de uma maneira diferente dos outros. Aqueles homens foram criados, educados numa cultura religiosa. A cultura judaica era uma cultura religiosa. Aqueles homens sabem como orar. Eles já haviam visto fariseus orando nas praças, nos cantos das praças com as mãos erguidas. Aquilo era comum, fazia parte do cenário. O contexto era percebido por todos, uma cultura religiosa. Mas de repente, um belo dia, eles estão lá assistindo aquele evento extraordinário, Jesus orando. E lá está Jesus orando. E todas as vezes que eles ouviram Jesus orar, Jesus orava chamando Deus. A quem os fariseus, a quem os ortodoxos, a quem aqueles que haviam recebido toda essa cultura religiosa, nem ao menos cogitavam mencionar o nome. E de repente Jesus chama esse Deus, a quem essa cultura nem ao menos menciona o nome, de Pai. Alguma coisa diferente tem nisso. E eles chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus vai ensiná-los a orar e diz: quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso. E aí você conhece o restante. Terceira lição. Intimidade. Intimidade. Você sabe o que faz com que, preste atenção aqui, fica comigo aqui, presta atenção. Sabe o que faz com que a disciplina deixe de ser um fardo e se torne uma experiência profunda? A intimidade. Disciplina sem intimidade vai se tornar fardo. Mas a disciplina, quando adquire intimidade, se torna deleite, desfrute, prazer. Intimidade. Ontem eu recebo no grupo lá de pastores. O Valdir deixa de vir aqui 3 meses e esquece a senha do alarme. Aí ele coloca lá: alguém sabe a senha do alarme? Aí eu falei: eu sei, eu entro lá todo dia, muitas vezes sou eu que desarmo esse alarme. Aí eu coloquei lá um número para ele. Aí eu falei: mas não é esse número. Aí eu coloquei outro número. Aí logo embaixo eu coloquei assim: eu acho. Não sei como ele entrou.
passado algumas horas, porque esses irmãos pastor é tudo assim, né? Não olha lá as mensagens. Um outro lá responde e diz assim: não é nem o de cima, nem é o segundo, é esse aqui. Bom, ele já devia ter entrado e tudo mais. Eu pensei comigo assim, é que eu faço no automático. E funciona, porque eu entro e o alarme não dispara. A vida cristã, quando não tem intimidade, funciona, se levar em consideração prioridade e disciplina, vai funcionar só no automático. O que faz com que a prioridade e a disciplina gerem desfrute e deleite é intimidade e chamar o Deus nosso de Pai. Senão a gente vai fazer só no automático, vai ficar pesado mesmo, vai ser legalismo mesmo. Mas se nós acrescentarmos a tudo isso o elemento da intimidade, aí a gente aprofunda raízes, aí a gente vai alcançando abaixo da superfície, aí a gente vai conhecendo um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais de Deus. Mas você acha que intimidade se conquista em 5 minutos? Nós achamos. Porque a gente diz assim, eu sei que permanecer em Cristo é um trabalho de oração constante. Eu estou andando, eu estou orando, eu estou lidando com alguma coisa, orações rápidas que nós fazemos apenas aqui. Esse permanecer, eu creio nisso, eu confio, eu sei que você faz isso. Mas, meu irmão, não é esse tipo de relacionamento que produz intimidade. Se eu falar assim, que todo dia, eu só estou eu estou só repetindo aqui, né? Tanto que a gente fala nisso. Mas o meu trabalho não é trazer coisa nova, é fazer lembrar das antigas. Se eu disser assim, eu tenho uma profunda intimidade com a minha esposa, aí você me pergunta, como foi conquistada? Todo dia eu levo ela para o trabalho e nós conversamos nesse trajeto de 5 minutos. O que você vai achar disso? Ou eu tenho 300 anos, e ao longo desses 300 anos de casados, nós agrupamos esses 5 minutos diários, e isso deu uma porção de anos. Caso contrário, eu só estou dizendo que tenho, mas não tenho intimidade. Porque intimidade fala de tempo exclusivo, de dedicação exclusiva, de relacionamento exclusivo. Carl Jung diz que a pressa não é do diabo. A pressa é o diabo. Mas nós somos apressados demais. Se eu chamar você, vamos vir amanhã aqui, irmãos, vamos sentar aqui e ficar degustando a presença do Pai, desfrutando da presença do Pai. Pastor, você está louco? Tempo é dinheiro. Vai correr atrás do seu tesouro, que eu vou correr atrás do meu tesouro. Ah, Jesus, vai correr atrás do seu tesouro, que eu vou correr atrás do meu tesouro. Tempo exclusivo para aprender a ouvir a voz de Deus, gente. Porque intimidade é ouvir a voz de Deus, amém? Intimidade é aprender a ouvir a voz. Você já viu Deus? Eu não. Como que Deus fala? Como que é a voz de Deus? Não sei como é que é a voz de Deus. Mas, então o senhor é um mentiroso, hein, pastor? Porque de vez em quando o senhor fala que Deus falou. E olha que nós somos presbiterianos, hein? E eu digo assim, que quando um presbiteriano diz que acha que Deus falou, é porque Deus gritou. Deus gritou. E aí ele diz assim, eu acho que Deus me falou. Então, pera lá, como é que é esse negócio de ouvir Deus? Deus fala? Como é que é a voz dele? Meu irmão, não é do lado de fora. Ele veio habitar em mim. Ele fala de dentro. Eu não sei o som da voz, porque ele não fala com voz audível, ele fala aqui dentro. E daí você me diz assim, como é que é? Eu não sei muito bem explicar, mas eu sei que é.
E quanto mais a gente vai ficando próximo, mais a gente vai identificando o som da voz lá dentro. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando as minhas ovelhas ouvem a minha voz, sabem que sou eu que estou falando. E aí eles não sentem dúvidas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando chegar lá na eternidade, eu vou procurar Moisés e falar como é que foi aquele negócio. Como é que foi aquele negócio da sarça? Como que foi aquele negócio da sarça? Aí o Moisés vai contar para mim como é que foi. É o seguinte, eu estava... Você sabe a história, né? Falei, sei, porque a sua história está lá, na Bíblia. Então, eu já estava desanimado, desiludido da vida, achava que não ia dar mais em nada mesmo. Porque quando eu comecei, eu era um incendiário, mas naquela hora eu já estava meio de bombeiro, já não queria mais muita coisa não. Estava assim, sem muita graça. E eu estava só cuidando lá de uns rebanhos lá do meu sogro, agradar o sogro, porque não tinha muita coisa. Então fiquei lá no deserto, cuidando do rebanho. Num dia, rapaz, eu estou olhando lá. Era comum a gente ver sarça seca se queimar no deserto. Pouca umidade, queima mesmo. Mas naquele dia eu passei, olhei, voltei, cuidando, e olhava aquela sarça e ela queimava, ela ardia em fogo, mas ela não se desfazia. E aquilo me chamou a atenção. E quando aquilo me chamou a atenção, eu percebi, tem um mistério ali. E eu vou saber que mistério é esse. Quando eu estou me aproximando, eu ouço a voz do Eterno. Naquele caso, a voz era de fora. Eu ouço a voz do Eterno que diz assim: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é santo. Eu assustei, tirei a sandália, me aproximei para ver, e Deus começou a falar comigo. E a sarça fazia assim, e Deus falava comigo do meio da sarça. Gente, mas presta atenção, por favor, não se perde não. Aí eu vou bater nas costas de Moisés, falou: vai Corinthians, e vou dar... Não, lá não vai ter Corinthians, esquece isso. E vou fazer alguma coisa. Aí naquele dia, eu vou, não sei, vou ver com o Senhor o que tem lá na eternidade para fazer nesse dia, mas eu sei que o Moisés vai vir atrás de mim. E o Moisés vai vir atrás de mim e vai falar assim: ô Jean, eu vou falar: ô Moisés, porque lá vai ser assim, gente, que negócio é esse de tanto... Fala, irmão. Chega aí, eu quero te fazer uma pergunta. Moisés falando comigo. E Moisés vai perguntar: eu tenho uma dúvida. Aí eu vou dizer assim: Moisés, poxa cara, dúvida? Melhor procurar o Paulo. Vou ficar constrangido, obviamente. Falei: não, mas já que você veio me perguntar a respeito da sarça, eu queria conversar com você também a respeito de uma coisa que eu tenho uma dúvida. Porque naquela época, Deus falava com a gente, e a gente ouvia a voz dele. Só que já me disseram que na época de vocês, deixou de se ouvir a voz do lado de fora. A voz era ouvida aqui dentro. Como é que é esse negócio de ouvir Deus falando de dentro? Como é que é esse negócio de ter Deus habitando dentro de si? Porque isso, meu irmão, é para a nova aliança. Você é um privilegiado. Deus veio habitar em você através do seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo habita em você e Ele fala com você. E se você quiser, você pode ter intimidade com Ele. Você entendeu isso? É só uma ilustração boba para dizer para você que o Espírito habita em você e Ele fala com você.
Pastor, que negócio é esse de dizer que Deus instrui? Deus instrui, irmãos. É só a gente parar para ouvir a voz de Deus, não precisa de loucura, não. É só parar para ouvir e Deus vai orientando a gente, porque Ele é real, Ele é real. Vamos ficar de pé? Eu queria pedir a Deus que nos ajude, irmãos. Eu não estou me colocando como exemplo de nada, não, irmãos. Não sou. Mas eu cansei, eu quero Deus. Quando eu cheguei aqui em Marília, eu cheguei para desistir de ministério. E eu não me envergonho de dizer o que eu vou dizer, porque eu creio que isso foi obra de Deus. Eu cheguei e eu queria só uma coisa: vir ficar na sombra, não no sentido de ficar de flauta, não. Mas alguém que conduzisse e eu só ajudasse no que me pedisse para fazer. E eu queria fazer uma faculdade de Direito, que inclusive eu fui prestar vestibular. Você não sabe dessa história, né? Eu já contei isso aqui? Cadê a Regina? Já contei? Já? Eu só queria isso. Aí eu falei assim, daqui 4 anos eu me formo, e aí eu vou trabalhar. Vou cuidar das minhas coisas. Eu vou cuidar das minhas coisas. Aí Deus usa umas coisas assim que você diz para Ele: eu já critiquei tanto esse irmão. E Deus vai quebrando a gente, né? Porque eu critiquei esse irmão. E um dia tá ele no sábado de manhã pregando na televisão. E eu, não sei por que cargas d'água, liguei a televisão aquele dia. Ô bendita conspiração do Eterno. E ele estava falando sobre Jonas. E ele pregava e parece que falava para mim. Uma hora ele disse assim: paga a passagem, mas o preço você custeia. Eu senti um profundo temor no meu coração. Eu desisti daquilo. Mas eu disse para o Senhor: se é para ficar, então o Senhor faça alguma coisa extraordinária na minha vida. Porque, meu irmão, a obra de Deus é a expansão do reino em você, tá? A obra da igreja é a expansão do reino de fora. Mas a obra de Deus é trabalhar em mim e em você. E eu falei: Deus, então faz alguma coisa. Faz um avivamento acontecer, alguma coisa extraordinária acontecer, Senhor. Para eu saber de fato que é isso que o Senhor quer. Porque então eu vou decidir apaixonado. Olha que coisa, como se eu pudesse exigir alguma coisa do meu Senhor. E eu tenho sentido um vento soprar. E às vezes eu fico inquieto com algumas coisas, e o Senhor vai falando comigo. Muitas vezes na sua palavra.
E algumas vezes, essa semana mesmo, inquieto, o Senhor disse: não temas, porque você não será envergonhado. Porque eu disse: Senhor, porque aí você começa a questionar se ouviu mesmo a voz de Deus, era coisa do seu coração humano. Deus diz: não temas, você não será envergonhado. O Senhor está adiante. E o Senhor está fazendo coisas maiores na minha vida, na sua vida. E Ele quer aprofundar o nosso relacionamento com Ele como igreja, irmãos. Ele quer que nós busquemos intimidade dEle. Ele quer que nós alcancemos o coração dEle para ouvir-lhe os segredos. Chega de superficialidade na vida cristã. Chega de superficialidade. Gente que não sabe o que está escrito na palavra. Gente que vive a semana inteira de maneira relaxada e vem domingo para a igreja. Chega disso. Deus quer relacionamento permanente com você, de comunhão diária contigo. Enquanto nosso irmão César adora ao Senhor com uma canção, eu queria convidar você a terminar esse momento de culto se ajoelhando na presença do Senhor. Mas eu queria um passo de fé de todos os irmãos, que era se ajoelhar aqui, ainda que você tenha que ficar no corredor, mas como que simbolicamente dizendo: Senhor, eu quero me aprofundar no conhecimento do Senhor. Eu quero intimidade. Eu quero sair da superfície. Eu quero deixar de ficar só com os pés molhados. Eu quero mergulhar nisso. Eu quero mergulhar nisso, porque o Senhor tem alguma coisa para fazer na minha vida, o Senhor tem alguma coisa para fazer na minha família, o Senhor tem alguma coisa para fazer nessa igreja, o Senhor tem alguma coisa para fazer nessa cidade, o Senhor tem alguma coisa para fazer nessa nação, e eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo. Amém. Se você quer se unir comigo nessa oração, queria te convidar a se colocar aqui à frente de joelhos e dizer: Senhor, faz isso na nossa vida, faz isso na nossa igreja, faz isso na nossa família, faz isso, Deus, faz isso, faz isso. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Se você quiser subir aqui para cima, os irmãos que estão mais próximos aqui, ó, à frente, dá um passo, vem aqui para cima, pode vir aqui para cima para ceder espaço. Vamos fazer isso diante do Senhor agora. Pode subir, pode encontrar um lugar aqui na frente, não tem problema. Deixa a sua timidez e acha um lugar para se ajoelhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu quero. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, nós estamos aqui diante do trono da Tua graça. Que bom é saber que esse trono é um trono de graça. O Senhor estende o cetro e diz para nós: aproxime-se, venha para perto. Às vezes com timidez nós ficamos lá na porta olhando, e o Senhor diz: saia daí, venha para cá,
venha, se aproxime. Senhor, e nós nesta manhã estamos aqui para dizer que nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor, que nós precisamos priorizar a Tua doce presença, que nós precisamos, ó Deus, nos disciplinar mais, porque nós somos muito indolentes. Nós estamos aqui, meu Senhor, para dizer: faz alguma coisa na nossa vida, nessa igreja, Amém. nessa cidade, Amém. nessa nação. Amém. Faz coisas grandes, meu Senhor. Não para o nome de homem ser honrado, não, para que o nome do Senhor seja glorificado na terra, Amém. para que a glória do Senhor que já enche a terra seja conhecida, que o conhecimento da glória do Senhor encha toda a terra, que pessoas conheçam a glória do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor encha a vida dos meus irmãos, a vida, Senhor, de cada um aqui, dessa igreja, da presença eterna do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor nos ensine a ouvir Tua voz, porque nós só precisamos de mais intimidade, de discernir mais, porque a voz do Senhor é conhecida daqueles que são Tuas ovelhas. Então, ó Deus, ajuda o meu irmão a discernir mais essa voz, a voz do nosso Senhor. Estende as Tuas mãos agora, Pai, para nos abençoar, eu te peço. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti, e que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja e permaneça sobre a sua vida agora e para sempre. Amém e amém.